mais espaço, seja no modelo associativo ou seja no modelo empresarial, para uma gestão amadora / incompetente / criminosa. Esses clubes vão pagar, ou aliás, já estão pagando pelos erros dos seus gestores. Essa pergunta é fácil. SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, né? Que é uma nomenclatura que se deu a partir da lei de 2021 para um novo modelo jurídico de administração do esporte. Em direito, a gente usa um juridiquês excessivo para explicar o que é, na verdade, uma empresa. Ela é um tipo de empresa no Brasil. Então, você tem lá as empresas de responsabilidade limitada, que a gente chama de limitadas, a gente tem as associações sem fins lucrativos, que são pessoas jurídicas, a gente tem as fundações, a gente tem as sociedades anônimas. Bom, quando um clube vira a Sociedade Anônima do Futebol, basicamente o que acontece é o seguinte: o futebol é separado do clube social. Essa é vamos dizer assim, a mágica que é feita juridicamente. E aí o que acontece? Todo o passado de dívidas vai para o clube social, ele não fica nessa entidade do futebol. Então é o que a gente diz assim, surge um CNPJ limpo, né? É uma empresa que tem como finalidade trabalhar o futebol, desenvolver o futebol. Agora, por que SAF? Porque o governo, com um legislador, falou o seguinte: se você for sociedade anônima e não limitada, se você for sociedade anônima, eu vou te dar um incentivo fiscal, vou te reduzir os impostos. E aí todo mundo foi pelo caminho dessa modalidade, desse tipo de empresa. E aí muitos investidores chegaram e quando eles chegam, eles querem comprar alguma coisa. Você não compra pedaços de uma associação, mas você compra pedaços de empresa, que são cotas ou ações, dependendo do tipo de empresa. Agora, a associação é uma entidade que tem uma natureza jurídica diferente e que, por exemplo, o caminho para quebrar é muito mais difícil. A associação não fale. A Sociedade Anônima do Futebol ou um clube empresa, por outro modelo, ela vai pagar tributo. Tem uma tributação um pouco melhor do que a empresa tradicional, mas ela pode quebrar, por exemplo, como qualquer empresa. Quantas empresas grandes a gente já viu que quebraram? Um clube empresa pode quebrar, pode falir. Eu acho que os clubes sociais, eles estão extremamente engessados, uma burocracia gigantesca internamente, político, a parte política atrapalha muito, ainda muita negociação, as decisões nossas são muito fáceis de elas serem tomadas porque justamente não existe essa burocracia, não existe conselho deliberativo, não existe conselho gestor. Eu acho que são modelos totalmente ultrapassados. Que é o que os clubes estão criando hoje, uma obrigação de investimento dentro do time. Ponto. Ou seja, o dinheiro do investidor está indo diretamente para o próprio negócio. Então, assim, a lei da SAF ela acabou sendo uma solução para que o investidor entre de fato no futebol brasileiro. E é uma baita de uma manobra aí também ao mesmo tempo para você conseguir reorganizar as dívidas usando os entes privados para isso. Porque antes a gente sempre criava um refis novo que o governo que pagava boa parte dessa conta. Para entender o estágio atual do futebol brasileiro, vamos fazer uma viagem no tempo. Desde o final do século XIX, quando o futebol chegou ao Brasil, a gestão dos clubes era considerada amadora. Isso porque os dirigentes que administravam as instituições não tinham experiência e utilizavam o clube como propriedade privada. Era comum observarmos falta de transparência financeira, nepotismo, apropriação indébita, troca de favores e contratações de jogadores sem critérios. Construindo uma linha do tempo para entendermos os principais marcos da evolução na gestão do futebol brasileiro, podemos citar 6 importantes datas. A primeira em 1933, quando o então presidente Getúlio Vargas instaurou o jogador de futebol como uma profissão legal. Em 1970, os clubes começaram a investir em publicidade, nos estádios e em uniformes, visando explorar o potencial financeiro do futebol brasileiro. 8 anos mais tarde, os 13 grandes clubes da época assinaram um contrato revolucionário com 3 empresas de grande porte, Coca-Cola, Varig e Rede Globo. Já em 1991, houve a criação da Lei Zico, permitindo que os clubes se transformassem em empresas, o
que trouxe novos mandatários para administrarem os clubes de forma mais profissional. 7 anos mais tarde, houve a criação da Lei Pelé para substituir a Lei Zico. Na prática, ela instituiu o direito do consumidor nos esportes, garantiu a prestação de contas por parte dos dirigentes e definiu os órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento. Por último, chegamos a 2021, com a aprovação da Lei SAF e o boom dos clubes e empresas no futebol brasileiro. Eu diria que hoje nós já temos na Série A brasileira a América, Bahia, Red Bull ainda não é SAF, mas é empresa. Você tem Cruzeiro, você tem Vasco, você tem Botafogo, são 6, Curitiba, são 7 de 20, é quase metade já de SAF. Não necessariamente precisaria existir a lei da SAF para existir a empresa no clube. Acho que o melhor exemplo é o Bragantino e o Red Bull. A Red Bull comprou o Bragantino antes da lei da SAF. Era um interesse da Red Bull. O que eu vejo qual é o grande problema? Se eu chegasse para comprar um clube, ele teria que quitar as dívidas dele, né? E qual valor eu pagaria por esse clube? A lei da SAF, ela cria, vamos dizer assim, a manobra jurídica para que seja muito bom para o investidor entrar dentro de um clube. Hoje, se eu quiser comprar um clube é muito fácil, eu não preciso gastar um centavo com esse clube. O valor dele é a dívida que ele tem acumulado. E aí eu monto um plano de pagamento da dívida, é isso. Após um ano da lei em vigência, o Brasil já conta com 24 SAFs. Um levantamento feito pelo Ambiel Advogados mostra que os estados de Minas Gerais e Paraná são os que contam com o maior número de clubes que adotaram essa gestão de modelo. A modernidade pede a SAF. É uma mudança que o futebol brasileiro vai passar e acho que todos os clubes, na verdade, vão ter que enfrentar esse momento. Se você me perguntar, o Palmeiras, Flamengo vai virar SAF? Eu acho que vai a longo prazo. Eu acho que vai ser extremamente necessário. O que eu acho que vai acontecer no Brasil, que a imensa maioria dos clubes vai se tornar empresa, só é olhar o exemplo do mundo, Portugal, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, a imensa maioria dos clubes se tornou empresa. Passou para um modelo empresarial e fez a migração da natureza jurídica. Atualmente, todos os times presentes na primeira e segunda divisão do campeonato inglês são clubes empresas. O mesmo acontece em outros países, como França e Itália. Se analisarmos as principais ligas europeias, a Alemanha tem o menor percentual, com 86% dos representantes nas 2 primeiras divisões. Ainda assim, um número bastante expressivo. Então, aconteceram diversas formas diferentes em variados países, mas todos aqueles que cultuam o futebol ou que têm um histórico grande de futebol, uma cultura grande de futebol, já passaram por isso. O Brasil é o último, né? Então, isso já aconteceu na Itália, já aconteceu na Espanha, já aconteceu na França, já aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, que tem associações e tem empresa, e faltava só o Brasil. Mirando o futebol europeu, nos deparamos com os principais times e jogadores da atualidade, além de encontrarmos as ligas mais valiosas do mundo. A maior parte delas dominadas por clubes e empresas, uma tendência recém-chegada ao Brasil. A pergunta que eu te faço agora é: será que esse é o modelo ideal a ser seguido? Pro momento, na parte financeira sim, mas na parte de sentimento não. Porque o nosso clube, ele é muito sentimento sem ser o financeiro. O Vasco é isso. O Vasco é um time do coração. O Vasco é um time para quem acredita. O Vasco é um time para quem ama. Quem está comprando tem que entender que o grande negócio de comprar um clube, principalmente clube de grande torcida, é preservar a história e a identidade. E por quem está do outro lado, é cobrar de quem está comprando que isso não será desfeito. É uma relação bastante empresarial, comercial, mas o Vasco é mais sentimento, é mais humano, entendeu? E espero que eles consigam escutar o povo, entendeu? Que o Vasco sempre foi o time do povo, a gente não é muito ligado a business, a gente é mais sentimento.
entendeu? Mas pelo momento a gente precisava de um alavanque. Eu sempre falo com muito cuidado a SAF, porque ela não é só a salvação do clube. Ela pode ser uma transformação de identidade que no fim faz com que o torcedor se distancie dessa paixão. Eu espero que eles se estruturem, é muito precoce, mas a torcida cobra. Infelizmente nós cobramos, felizmente a gente cobra, porque nós somos um time do povo e não vamos vender a nossa cruz de malta, assim. Nós somos amor, paixão até o final. O torcedor ainda tem um pouco daquela visão de que está entregando um patrimônio, como se fosse um patrimônio cultural, né? E não deixa de ser, no caso, na mão talvez de um investidor estrangeiro ou de alguém que não tenha tido um vínculo com aquele clube durante tanto tempo. E isso é uma visão deturpada para o momento. Eu entendo que a paixão faz com que você talvez enxergue dessa forma, mas o momento que o futebol mundial pede é essa linha de trabalho, é essa linha de esses conceitos, esses processos que estão sendo trazidos como uma modernidade do futebol. O que é a SAF do futebol brasileiro? A SAF não é pode ir pirlim-pim-pim, mas pode ser um caminho importante e legítimo para captar recursos e para profissionalizar a gestão. A SAF não é garantia de sucesso, mas ela é uma excelente vantagem competitiva aos clubes que a adotarem. Uma possibilidade de recuperação do clube. A SAF é um atalho para a profissionalização do futebol no Brasil, mas não é a garantia de que essa profissionalização virá.